Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Está aprovado um novo regime jurídico das sociedades desportivas, um conjunto de regras há muito solicitadas pelos agentes desportivos. Este novo regime tem como objetivo o reforço da fiscalização sobre as sociedades desportivas em Portugal, no momento em que o futebol português entra num período absolutamente decisivo. Este será o tema para a segunda parte deste jogo económico. Vamos arrancar com um número redondo para CR7, um português metido numa polémica entre a UEFA e a Arábia Saudita e os futebolistas da Liga que mais valorizaram. Para já, dou as boas-vindas ao Jorge Faria de Sousa e ao Rodolfo Alexandre Reis e partimos para o hat-trick. Como sempre, lançamos 3 números que marcaram a semana e, Rodolfo, nada como começar com um número redondo daquele que é o mais internacional de todos os tempos. Assim é, Zé. Antes de mais cumprimentar-te a ti, ao Jorge Faria de Sousa, e falamos de Cristiano Ronaldo, que esta semana no jogo com a Islândia chegou aos 200 jogos pela seleção portuguesa. Começou tudo há quase 20 anos, a 20 de agosto de 2003, quando o Cristiano Ronaldo vestiu pela primeira vez a camisola da seleção nacional. Era então o selecionador Luís Filipe Scolari, quando no intervalo de um jogo particular frente ao Cazaquistão, Cristiano Ronaldo fez a sua estreia entrando para o lugar de Luís Figo, e agora o resto é história. Esta E no história. jogo desta semana com a Islândia atingiu os 200 jogos pela seleção e os 123 golos ao serviço da equipa nacional. Jorge, naturalmente um número redondo para o melhor jogador português de todos os tempos, num contexto muito interessante para Cristiano Ronaldo. Era depois da última prova de seleções, não se percebia muito bem que Cristiano Ronaldo é que iríamos ter na seleção, se iríamos ter o Ronaldo impositivo e estrela e que tudo teria que rodar à volta dele, ou se iríamos ter o Ronaldo a perceber o novo contexto em que está perante todas as estrelas emergentes do futebol português. Parece-te que este é um Ronaldo adequado aos tempos à atualidade e àquilo que ele representa para a seleção atualmente? Bem, antes de mais cumprimentar-te a ti, Zé, e ao Rodolfo, eu acho que o contexto não mudou, na medida em que em 2 jogos desta dupla jornada somou os 180 minutos e, portanto, continua a ser Ronaldo e mais 10. Mudou o selecionador e a verdade é que continua a ser titular indiscutível, continua a ser totalista no que aos minutos diz respeito, mas, sobretudo, obviamente, temos aqui de destacar os feitos extraordinários e uma longa história ao serviço da seleção portuguesa para aquele que é um dos melhores do mundo de sempre, o melhor português de sempre, e que continua a escrever e a bater recordes. Este recorde é muito difícil que alguém consiga ultrapassar. Estamos a falar de 200 jogos, quase 2 décadas ao serviço da seleção portuguesa. São 123 golos e, portanto, ele continua a dificultar a vida à sua oposição, àqueles que se tentam aproximar, quer em número de golos, quer em número de internacionalizações. Ontem voltou a fazer um gol, nós estamos a gravar uma quarta-feira. Ontem voltou a fazer um gol e a ajudar Portugal a vencer a Islândia e praticamente deixar já meio caminho aberto para o Europeu 2024, onde de resto eu acredito que irá estar presente Cristiano Ronaldo. Uma nota para Gonçalo Inácio, que teve a vida tão dificultada para chegar à seleção nacional e ontem fez uma assistência para o Cristiano. Mas sobretudo olhar para uma carreira que tem sido absolutamente extraordinária. Estamos a falar de 200 internacionalizações, 123 golos, isto só a serviço da seleção principal. Se juntarmos a isto 33 títulos, uma Liga das Nações, um Campeonato da Europa, outra final no Euro 2004, acho que tem sido uma história absolutamente brilhante. Tivemos o privilégio de o poder ver a capitanear a seleção portuguesa, provavelmente nos melhores momentos da história do futebol português, e claramente continua a brilhar até ao dia em que decida retirar-se da seleção nacional, mas para já tem tido um contributo absolutamente extraordinário daquele que é o melhor português de sempre.
Essa, já percebemos, não será uma decisão de uma pessoa só, mas a esse tema poderemos voltar numa próxima edição do Jogo Económico. Rodolfo, vamos falar daquele que foi um dos episódios mais interessantes da semana e que meteu um médio português ao barulho. Falamos de Rúben Neves e de mais uma transferência para a Arábia Saudita, que está na moda neste mercado do futebol. Uma transferência de 55 milhões de dólares, qualquer coisa como 50 milhões de euros, mas que parece que fez aqui agitar finalmente as águas entre o futebol europeu e saudita, isto porque depois do Al Hilal ter contratado Rúben Neves ao Wolverhampton, o presidente da UEFA, Alexander Ceferin, parece ter decidido dar um murro na mesa e vir a público criticar esta onda de contratações milionárias de jogadores que, alguns em fase final da carreira, mas outros, como o caso de Rubem Neves, com 26 anos, ainda no auge de todas as suas capacidades físicas, que chegam agora a esta Liga Saudita. Diz o presidente da UEFA que está a ser cometido o mesmo erro que a China cometeu há uns anos, quando decidiu também levar vários craques do futebol mundial para o continente asiático. Ora, do outro lado da Confederação Asiática de Futebol, o ex-membro da direção daquele organismo, Hafez Al-Medley, reagiu às declarações de Alexander Ceferin, dizendo que este é um discurso falso, que a Liga da Arábia Saudita não contrata jogadores que estejam acabados e que o Al Hilal contratou Rúben Neves, que tem 26 anos, que era um jogador pretendido também, como sabe, pelo Barcelona. Dá também o exemplo de Benzema, que chegou ao Al Ittihad depois de ganhar a Bola de Ouro no Real Madrid. Portanto, está aqui aberta a porta para uma polémica entre o futebol europeu e saudita, e que certamente que até ao final do mercado de transferência ainda muita água vai correr por baixo desta ponte. Jorge, como disse o Rodolfo, era inevitável que estalasse o verniz entre a Arábia Saudita e, neste caso, a UEFA, e de facto esta transferência de Rúben Neves marca aqui, se calhar, um novo episódio, uma nova era naquilo que são as transferências de jogadores para este país, para este campeonato. Sim, mas eu gostava, enquanto adepto de futebol europeu, gostava muito que Ceferin tivesse tomado posição, por exemplo, quanto a clubes detidos por Estados, nomeadamente Paris Saint-Germain, o próprio Manchester City, que venceu este ano a Liga dos Campeões com todo o mérito, mas ao fim de 1.500 milhões de investimento. Ou se quisermos até, veremos o que é que vai dar a novela do United, que se fala muito que será também um fundo qatari a ganhar um negócio e a fazer uma compra a rondar os 6 mil milhões de euros, e sobre isso Ceferin nunca disse nada. E claramente estamos aqui a falar de clubes com investimentos colossais e que, para os outros clubes que não têm este tipo de investidores, partem sempre, obviamente, com atraso, porque não conseguem fazer por temporada os investimentos que quer City, quer Paris Saint-Germain costumam fazer, e, portanto, sinceramente, acho um pouco disparatadas esta intervenção de Ceferin, porque noutros tipos de temas nunca intervém. Relativamente à transferência de Rúben Neves, acho que se olharmos para aquilo que tem vindo a ser tornado público relativamente à capacidade de investimento da Arábia, e já tínhamos trazido cá, inclusivamente, já tinha sido número da semana num dos últimos programas. Estamos a falar de um investimento de 20 mil milhões de euros. Estamos a falar de uma liga em que já foram confirmados nomes como Kanté, Benzema, já tinha ido Cristiano Ronaldo, como sabemos. Agora, obviamente, estamos a falar de uma escolha pessoal do Rúben Neves. Se na altura criticámos a escolha de Cristiano Ronaldo, eu assumo essa crítica, porque acho que escolheu precisamente apenas a pensar no lado financeiro e não no lado desportivo. A verdade é que estamos a falar de um Estado que é detentor de 8, 9 clubes da Liga Saudita, e que esses clubes claramente se irão reforçar muito esta temporada. Será um mercado de verão para irmos acompanhando. Quanto ao Rúben Neves, acaba por ser um bom negócio para o Wolves, porque fez na altura uma aquisição do passe de um jogador ao Futebol Clube do Porto por uma verba a rondar aos 17 milhões de euros, retirou o rendimento desportivo do Rúben Neves
ao longo de 4, 5 temporadas. As melhores épocas da história do Wolves foram com grandes prestações de Ruben Neves, onde de resto acabou por se tornar capitão de equipa. Faz um encaixe de 50 milhões de euros ao final destes anos, e portanto é um excelente negócio para o Wolves. Para o Ruben Neves, eu acredito que tenha sido uma decisão puramente financeira, na medida que obviamente sabemos que desportivamente a Liga Saudita não tem nada a ver com as principais ligas do futebol europeu, mas não deixa de ser curioso, e falava-se muito desse alegado interesse do Barcelona, mas eu vejo com muita dificuldade a entrada de Ruben Neves no Barcelona. Olhando às suas características e ao modelo de jogo de Xavi, parece-me que isso nunca terá sido uma possibilidade, o que não significa que não tivesse mercado no futebol europeu, e interessados inclusivamente na Premier League, pelo seu contributo. Acaba por ser uma decisão, acredito que na medida do possível, que tenha dependido muito e apenas da vontade do Ruben Neves, e que terá à sua espera um contrato absolutamente milionário. E temos aqui só mais uns minutos nesta primeira parte para o último número deste hat-trick. Rodolfo, vamos falar dos 3 mais valiosos da Liga Portuguesa. Falamos de Manuel Ugarte, António Silva e Gonçalo Ramos, que, de acordo com a última atualização dos valores de mercado feita pelo Transfer Market dos jogadores da Liga Portuguesa, em conjunto os 3 jogadores valem 55 milhões de euros. De resto, foram as 3 maiores valorizações da Liga Portuguesa feitas pelo Transfer Market. Manuel Ugarte é que valorizou dos 25 para os 50 milhões, António Silva dos 20 para 45 e Gonçalo Ramos de 10 para 50 milhões. É certo que Manuel Ugarte na próxima época já não será jogador da Liga Portuguesa. António Silva, ao que tudo indica, ficará no Benfica. Gonçalo Ramos, ainda existe essa dúvida, mas não deixam de ser mais 3 jogadores a crescerem no Campeonato Português e jovens. O Rodolfo é um otimista. Eu diria, Jorge, que se calhar nenhum destes 3 estará no futebol português na próxima temporada, mas naturalmente vai muito depender das propostas e da forma como os próprios clubes olharem para os 3. Naturalmente sabemos que o Ugarte é uma saída anunciada, Gonçalo Ramos talvez, António Silva, vamos ver. O que é que te parece? De facto, o Transfer Market atualiza aqui os valores das transferências, dos passos dos futebolistas, assim é mais correto. E de facto temos aqui valorizações muito interessantes, até fora destes 3 e dos jogadores dos 3 grandes. Sim, estamos a falar de uma enorme valorização para estes 3 jogadores. 3 jogadores que apresentaram rendimento, são muito jovens e, portanto, é natural que o seu valor de mercado suba drasticamente, olhando à idade e ao rendimento desportivo que apresentaram esta temporada. Quanto a Manuel Ugarte, parece-me que o negócio estará muito próximo de ser oficializado, provavelmente no próximo dia 1 de julho, por aí, início de julho, será provavelmente oficializado o negócio. Eu acho que claramente, e junto aqui o nome do Diogo Costa, acho que há 3 jogadores que na próxima temporada não estarão no futebol português, e serão Manuel Ugarte do Sporting, Gonçalo Ramos do Benfica e Diogo Costa do Futebol Clube do Porto. Parece-me que pelo menos esses 3 serão 3 grandes movimentações de mercado que os 3 grandes do futebol português irão fazer neste mercado de verão. E de facto temos aqui tudo em aberto em relação ao mercado de transferências. Rodolfo, vais voltar para a próxima semana com mais números neste hat-trick. Já a seguir vamos falar com Luís Cassiano Neves, cofundador da 14 Sports Law, e vamos falar então sobre o novo regime jurídico das sociedades desportivas, numa altura absolutamente decisiva para o tema do investimento no futebol português. É já a seguir, acompanhe-nos para a segunda parte deste jogo económico. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. O futebol português entra numa nova era com a aprovação do novo regime das sociedades desportivas, uma proposta há muito solicitada pelos agentes desportivos. Dou as boas-vindas a Luís Cassiano Neves, é sócio fundador da 14 Sports Law, regressa ao jogo económico para
dar-nos aqui um pouco a entender como é que serão implementadas estas medidas de fiscalização das SADs em Portugal, isto naturalmente uma altura absolutamente decisiva para o futebol português. Luís, mais uma vez muito obrigado pela presença neste jogo económico. De facto, enfrentamos aqui momentos absolutamente definidores daquilo que será o futuro do futebol português. Já conhecemos o timing para a centralização dos direitos desportivos. Há uma série de outras reformas em jogo, como é o caso também do modelo de gestão da Liga, e o Governo, tal como tinha decretado a questão da centralização dos direitos desportivos no futebol português, pelo menos na Primeira Liga, também avançou aqui com este novo regime jurídico para as sociedades desportivas. De certa forma, Luís, para podermos ter aqui um regime que seja mais adequado a um futebol que se quer mais profissional, mais idóneo, acima de qualquer suspeita e vendável, não é? Que é sempre o critério que nós colocamos nestas discussões. Sem dúvida. Bem, boa tarde a todos, boa tarde também a ti, José Carlos, ao Jorge Obrigado. e ao auditório. Hoje aqui num registro um bocadinho mais informal do que se desejaria, certo, mas é sempre um gosto estar convosco. Absoluta razão Obrigado. em tudo o que dizes. É uma lei que coloca Portugal, enfim, não estamos à frente do nosso tempo, mas recuperamos o atraso significativo que o nosso regime jurídico já tinha, face àquilo que são as exigências do contexto de investimento hoje em dia em sociedades desportivas, e não apenas de investimento, também de governança, portanto, gestão das próprias sociedades. Como disseste muito bem, há aqui uma série de inovações em termos de idoneidade dos investidores, portanto, a capacidade que têm ou não para fazer face aos compromissos que assumem, a questão dos conflitos de interesse entre aqueles que são detentores de participações sociais e que exercem cargos de gestão nas sociedades, portanto, quer com detenções noutras sociedades em Portugal, quer com atividades prosseguidas, nomeadamente de agenciamento, e portanto novidades também importantes nesse aspecto. Há depois questões do ponto de vista programático também muito importantes, como sejam as questões das cotas, nomeadamente da presença feminina em termos de órgãos de administração, e depois existe aquela que me parece que é a questão fundamental, e quando tocaste na questão do investimento, é evidente que Portugal, e esta lei prossegue duas finalidades que não podem nem devem ser antagónicas, muitas vezes são. Por um lado, a lei preocupa-se em proteger o interesse do clube fundador, porque a lei tem sobre o clube fundador a ideia de que é a parte fraca na negociação. E não raras vezes, de facto, o clube fundador é a parte fraca na negociação. Porquê? Porque o clube fundador vai vender a sua SAD porque se encontra numa situação financeira insustentável e, portanto, vende numa situação de precariedade financeira. E, portanto, muitas vezes vende com a chamada corda ao pescoço. Exato. E já em limite, não é? Já no limite. Não é? Exatamente. Agora, também não deixa de ser verdade que a partir do momento em que o investidor entra e essa corda alarga, o clube deixa de ser a parte fraca. E o clube tem na sua mão uma questão que é, quando alguém compra uma participação numa sociedade esportiva, essa pessoa procura comprar uma participação num clube, na acessão lata da palavra, independentemente da forma jurídica que reveste a associação ou a sociedade que participa, aquilo que as pessoas querem é comprar uma participação num clube. Quer fazer parte dessa realidade, não é, Luís? Exatamente. Do contexto social, do contexto de filiação, dos sócios, do estádio onde joga, do legado desportivo. E, portanto, esta lei traz uma certeza onde o caso belenense e as decisões dos tribunais sobre os casos belenenses tinham lançado uma grande dúvida, que é, os tribunais vieram dizer, bem, a lei geral e a lei especial das sociedades esportivas não proíbem que o clube venda a sua participação na SAD por si criado. Ou seja, permitiu, essa decisão do tribunal, permitiu que houvesse uma cisão absoluta entre o clube fundador e a sociedade por si fundada. Esta nova lei veio dizer duas coisas muito importantes. A primeira coisa que vem dizer, e isto é uma alteração que é introduzida na votação na especialidade, portanto não constava do projeto que foi aprovado na generalidade e é aprovado agora esta alteração na especialidade, e parece-me com muita pertinência, porque a nova lei não permite, de facto, que o clube fundador venda a participação na sociedade esportiva, e portanto aquilo que terá que acontecer é acabar-se, dissolver-se, liquidar-se a sociedade esportiva e recomeçar do zero.
ok? E, por outro lado, não permite fusões de sociedades sem que haja fusões também dos clubes fundadores. Isto parece-me que reforça o vínculo de identidade entre clube e sociedade fundada. Isto é absolutamente crucial do ponto de vista, da integridade da competição, para nós não termos aqui BSAD e, no fundo, unidades de participação um bocadinho à deriva, numa cloud, sem estádio, sem fãs, sem legado, não é? E, por outro, também confere um muito necessário princípio de segurança a quem investe. E, portanto, estes dois princípios parecem absolutamente assegurados. Apenas uma nota final. Porquê? Porque depois há quem pense, e não sem total razão, que, bem, mas isto então os clubes podem ficar à mercê de quem neles investe e depois não compra. Há duas questões. Há estes checks, há estas verificações sobre a idoneidade, e, portanto, é mais difícil alguém que não tem capacidade para fazer face ao investimento a que se obriga, conseguir, de facto, concluir o negócio. E, segundo, passa a haver uma coisa que também me parece muito importante, que é a obrigatoriedade de registro dos protocolos que regulam a relação entre clube e sociedade desportiva e a criação de uma entidade autónoma para supervisionar as relações entre clubes e sociedade. Isto é muito importante. Porquê? Porque aquela ideia de que, mas quer dizer, se o clube não se pode livrar do investidor, então o clube fica à mercê de todas as patifarias que o investidor possa vir a fazer. E é isto precisamente que a lei também pretende que não suceda ao criar este novo órgão de supervisão, de facto, do cumprimento de obrigações e deveres entre as partes. E, portanto, isto é uma visão geral sobre aquilo que esta nova boa lei nos traz e que é uma lei que nos coloca à velocidade do resto da Europa. E é uma lei que também coloca enormes desafios depois naquilo que é a execução da mesma. Jorge, sabemos muito bem que uma coisa é definir a lei e criar ali uma série de regras, como foi criado neste novo regime jurídico, e outra coisa é a sua execução, a capacidade das entidades fiscalizadoras de salvaguardarem de facto aquilo que está previsto no projeto de lei. Daquilo que já o Luís explanou, consideras que é execuível e que existe aqui margem de manobra para que todas estas regras se cumpram com eficácia e a bem do produto do futebol português? Antes de mais, cumprimentar e mandar um abraço ao Luís, que está de férias, e votos de boas férias. Não sendo eu jurista, e as partes do juridiquês deixo para o Luís, mas em primeiro lugar queria deixar já uma nota, porque tu afloraste precisamente isso na tua intervenção inicial, nesta segunda parte, Zé, que é o facto dos direitos de transmissão. Eu já tenho vindo aqui a dizer, e recordo sempre que só a negociação dos três grandes gerou receitas para os três, qualquer coisa como 1.500 milhões de euros nos contratos celebrados há cerca de 10 anos. E a minha pergunta é: Pedro Proença terá a capacidade de negociar um contrato que seja benéfico e que traga competitividade ao futebol português e à Liga Portuguesa, sem pôr em causa um eventual grande encaixe financeiro por parte dos três grandes? E essa é uma questão que deixo aqui no ar e que tenho algumas dúvidas. De resto, Rui Costa já veio fazer uma intervenção extremamente polémica e que na semana passada foi muito abordada nesse aspecto, que o Benfica não aceita qualquer negociação de cruz. E, portanto, parece-me que poderá estar aqui em causa, se por um lado pretende, com essa centralização dos direitos, uma maior competitividade do futebol português, pode estar aqui em causa os três grandes não aceitarem essa centralização por via de haver uma perda enorme de receitas para Sporting, Benfica e Futebol Clube do Porto. A segunda nota que me parece relevante relativamente a isto, é bom recordarmos aqui, e o Luís já referiu o caso do Belenenses e da Bessade, do Belenenses Clube e da Bessade, que hoje, curiosamente, é notícia que a Bessade, a sua fusão com o Cova da Piedade, não foi licenciada ainda e que irá interpor recurso e, portanto, ainda está por terminar este processo, mas a verdade é que vamos assistir a uma outra fusão da SAD, que estava no Vila Franquense, que se irá fundir com a Desportiva das Aves, relegando o Vila Franquense para as competições distritais e que vai basicamente começar do zero clube, e a SAD vai transitar para a Liga 2, mas para a Vila das Aves. E, portanto, este tipo de situações acho que devem ser acauteladas e, obviamente, fiscalizadas,
E a outra situação que me parece fundamental é recordarmos aqui que, por exemplo, clubes como o Sporting Clube Braga e o próprio Vitória Sport Clube foram noticiados ao longo desta última temporada desportiva, entrada de capital de investidores até internacionais nas SADs desses clubes. Obviamente que parece-me que isso será uma situação que poderá acontecer com uma maior frequência no futebol português, haver cada vez mais entrada de investidores, mas esta lei aí parece-me que vai ao encontro das necessidades e da modernização do futebol português, no sentido em que trará, em teoria, uma maior fiscalização deste tipo de entrada de investidores, uma maior fiscalização na relação entre clubes e SADs, ao mesmo tempo também a questão do conflito de interesses de quem representa os investidores e eventuais representantes dos jogadores, como nós sabemos, é muito recorrente as fortes ligações de alguns agentes e vemos onde o portfólio de jogadores que têm passam pelos clubes X, Y e Z, e essas situações são conhecidas do público em geral. E esse, Jorge, desculpa interromper, esse é um desafio enorme, porque estou-me a recordar de uma situação que aconteceu precisamente na Premier League e com o Wolverhampton, em que a Liga Inglesa teve aqui que tentar perceber de facto como é que era a questão do relacionamento do Jorge Mendes com o Wolverhampton e em que medida é que existia aqui também um interesse por parte do superagente português relativamente à colocação de alguns jogadores. Portanto, imagino que sendo um grande desafio para uma liga experimentada e uns alicerces que estão perfeitamente definidos numa liga como a Premier League, imagino que esse desafio, vais-me dizer da tua opinião, é muito maior numa liga como a portuguesa, não é? Sim, sem dúvida, até porque, na minha opinião, nunca está em causa a boa aplicação deste tipo de regulamentos, ou se quisermos, a boa fé deste tipo de normas e regulamentos. A verdade é que, e até se quisermos ir mais longe e abordar aqui temas como o fair play financeiro e o próprio comportamento da FIFA e da UEFA, é evidente que com casos como o Manchester City, como o próprio Paris Saint-Germain, são contornados esse tipo de regulamentos com práticas que deixam muito a desejar no que diz respeito à equidade e se quisermos, à igualdade à partida para a competição, porque, como sabemos, esse tipo de clubes, quando há necessidade para efeitos de cumprimento de fair play financeiro, fazem injeções de verbas de marketing portanto, contornam dessa forma. Eu acho que o maior desafio, como dizia, não é a boa-fé da lei dos novos regulamentos, e aí parece-me que o legislador agiu de acordo com aquilo que são as necessidades de uma modernização do futebol português, e parece-me que, até pela explicação que as explicações que o Luís trouxe aqui na intervenção inicial que fez, parece-me que trazem boas notícias para o futebol português no sentido dessa modernização e de eventualmente começarmos a tentar exportar no que diz respeito até a direitos de transmissão televisivos, que é determinante, como sabemos. Agora, a grande dúvida é perceber como é que depois no terreno se vai pôr em prática este tipo de regulamentos, mas sobretudo como é que a fiscalização vai ou não ocorrer, porque eu sou um bocado cético relativamente a isso, dando o exemplo que dei há pouco do fair play financeiro por parte da UEFA e da FIFA. Luís, falávamos aqui de uma questão relacionada precisamente com esta questão que está também inserida neste novo regime jurídico das sociedades desportivas, que tem a ver com os designados conflitos de interesse associados a agentes de intermediação ou representação de atletas que possam ter eventualmente participação em empresas ligadas a apostas esportivas, participação qualificada, administradores. Como é que se vai conseguir fazer essa fiscalização num contexto tão exigente? José Carlos, isso é uma questão que neste momento o legislador ainda não nos dá resposta. Partirá depois, deverá ser depois definido por portaria, enfim. Mas a nossa expectativa é que esse tipo de incompatibilidades seja, desde logo, visto a quando
do escrutínio que existe sobre a idoneidade do investimento. Portanto, a priori, e antes do investimento ser como que aprovado por esta entidade que existirá para, no fundo, supervisionar o cumprimento desta lei. Portanto, é dessa forma que eu vejo, e é dessa forma que lá fora, por exemplo, o exemplo inglês é um exemplo quase inescapável, não é? E no exemplo inglês é isso que temos, por exemplo, a Inglaterra, quem quer comprar uma participação num clube, faz um dossiê de candidatura, um dossiê de investimento, e esse dossiê contém toda essa informação a priori, e depois é avaliada pelo órgão licenciador, por exemplo, é uma espécie de licenciamento do investimento e do investidor, por assim dizer, que é prévio à conclusão do próprio investimento. A questão dos requisitos de idoneidade e introdução de mecanismos de transparência pública, de facto são mecanismos que, se tivessem sido calculados noutros regimes jurídicos, provavelmente iriam fazer com que muitos investimentos no futebol português, sobretudo em divisões inferiores, simplesmente não tivessem acontecido. A verdade é que normalmente este caminho jurídico faz-se por cima de alguns dos esqueletos que se vão criando pelo caminho. Tivemos uma série de casos no futebol português de investimentos muito, muito duvidosos. Podemos ter aqui, de facto, agora um caminho para que o investimento no futebol português seja cada vez mais idóneo, de maior qualidade, com maior exigência e em prol do produto? José Carlos, eu acredito que sim. Bem, há aqui duas questões que temos que distinguir. Uma das questões é a idoneidade que as pessoas têm para investirem em Portugal, ok? À luz da lei. E há de facto investimentos que, olhando para trás, eu consigo eventualmente perceber que alguns desses investidores poderiam não ter passado todos os testes, não ter cumprido todos os requisitos em termos de idoneidade. E, portanto, outra questão é se a lei vai exigir que haja uma demonstração efetiva de capacidade financeira para concluir o negócio que é feito. E, tipicamente, o negócio de aquisição de participação social em clube ou em sociedade esportiva tem dois tipos de compromissos financeiros. A aquisição do equity, portanto, a aquisição das ações, da participação social, que implica também a assunção de dívida e, portanto, o pagamento dessa própria dívida, e tem depois uma segunda parte, muitas vezes, que não é incomum, aliás, é cada vez mais comum que exista também no negócio da aquisição de participação social, que é o de haver um compromisso de investimento mínimo. Agora, de que forma é que a lei vai exigir que exista um acompanhamento, se existe ou não capacidade para fazer face ao compromisso assumido? É através de garantias bancárias? É através de depósitos em garantia? Eu não vislumbro nada disso na lei, continuo a achar que são questões negociais, ok? Portanto, porque também nós temos livros que sustentam que alguém, no momento da compra, demonstra não ter incompatibilidades, não ter, ou seja, quer do ponto de vista das funções que exerce, quer do ponto de vista das pessoas com quem é casado ou com quem tem relações familiares, quer do ponto de vista das relações societárias, ou seja, de sócio com outros terceiros, portanto, ser o BO, ser o beneficiário último de sociedades que têm participação indireta ou direta noutras sociedades esportivas. São pessoas, enfim, isto ao nível das incompatibilidades. E depois é uma pessoa que, no momento da aquisição, demonstra ter capacidade financeira. Mas de que forma é que nós vamos garantir? Porque eu posso ter o dinheiro, posso não estar disponível a continuar a investir o dinheiro. E será que a lei? Nós depois temos aqui uma série de coisas que nós temos que perceber, que nós estamos a mexer no escopo da iniciativa privada. O que é que a lei também pode fazer? Eu quando compro um clube, ainda não vi em Portugal ninguém obrigar-se a investir 5 milhões por ano durante 20 anos. Isso não acontece. Porque o princípio que toda a gente vive sobre, enfim, o princípio orientador do negócio é que quando alguém compra para gerar um rendimento. Portanto, se tem capacidade financeira, compra para investir o montante necessário para gerar, de facto, esse retorno, esse rendimento. E, portanto, quer dizer, se há uma de baixar os níveis de investimento, se estiver contratualizado nos tais protocolos de relação entre clube e sociedade, incumpre. Se não estiver contratualizado, é um problema com o qual o clube vendedor vai ter que aprender a viver, que é a adequação do nível de investimento. Não deixa de ser uma prerrogativa de quem compra. Portanto,
Eu diria que, José Carlos, no passado temos, por exemplo, Sim. o iraniano comprou o Rio Ave, ou desculpa, o Beira-Mar. Eu acho que ele tinha capacidade financeira, deixou de ter interesse em continuar a investir dinheiro e injetar dinheiro no Beira-Mar. Mas isso há aqui, independentemente da lei e da boa-fé da lei, há aqui uma questão que depende muito de uma coisa muito simples, que é a capacidade negocial do clube e dos dirigentes do clube, dos sócios e adeptos, perceberem até que ponto é que há projeto desportivo por trás de uma negociação desse género. Eu gosto muito, tu já deste o exemplo do Beira-Mar. Eu posso trazer aqui um outro exemplo, até para não ser do futebol português. O Portsmouth, há sensivelmente 14, 15 anos, não me recordo bem o ano, fez um investimento colossal, até com contratação de jogadores, até Pedro Mendes lá passou, Manuel Fernandes, bem me recordo, dois jogadores portugueses nessa altura. E a verdade é que hoje está no quarto escalão do futebol inglês, julgo que está na League Two. E, portanto, estamos a falar de um investidor que entrou, investiu durante 2 anos, o clube caiu ao Championship e acabou essa parceria e hoje o clube vive enormes dificuldades. E, portanto, acho que aí vai partir também da capacidade negocial do clube e dos seus dirigentes a calcularem o futuro e, sobretudo, qualquer tipo de investimento tem que ter por base um projeto desportivo. Sem dúvida. Bom, Jorge, 100% de acordo. Acho que o que a lei, só para não dizer mal, por assim dizer, da lei, acho que o que a lei ajuda é evitar aqueles casos que são muito mais comuns do que nós possamos pensar, que são pessoas que têm algum dinheiro e conseguem, de facto, disponibilizar algum capital, ter algum cash disponível para fazer a aquisição, mas a quem depois, não havendo retorno gerado no curto prazo, e muitas vezes não existe, o futebol é um setor que tem ciclos de retorno que são alargados, nós já aqui falámos sobre isso anteriormente, e portanto, a lei pelo menos vai ajudar a que os clubes tenham a certeza e a garantia de que quem investe não é alguém que tem apenas o dinheiro necessário para fazer um negócio naquela circunstância, mas é alguém que tem para, de forma continuada, de facto ter esta visão de longo prazo sobre o bem, sobre o asset que está a comprar. Isso a lei vai ajudar, de facto. O resto, como o Jorge disse muito bem, é negocial. Exatamente. Luís, muito obrigado pela presença neste jogo económico. Desejo de boas férias e em relação a esta lei, cá estaremos para ir acompanhando como é que este novo regime vai ser implementado. Muito obrigado mais uma vez, Luís Cassiano Neves. Seguimos para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Estamos de volta para a terceira parte deste jogo económico e para as escolhas do nosso comentador, Jorge Faria de Sousa. Jorge, vamos começar precisamente pelo protagonista, não é um protagonista pelos melhores motivos, que é um caso que está, de certa forma, a abalar os alicerces do futebol de formação em Portugal, ou pelo menos de uma escola em particular, de uma academia em particular. Sim, há pouco falávamos de idoneidade e de transparência. A verdade é que Mário Costa e a B-Sports abalaram o futebol português, a Liga de Clubes. Estamos a falar de uma pessoa que era o presidente de mesa da Assembleia Geral da Liga de Clubes, liderada por Pedro Proença, que de resto, este caso tendo vindo a ser tornado público, acabou por renunciar ao seu próprio mandato, mas Pedro Proença reuniu de urgência a sua direção e alegadamente abriu a possibilidade inclusivamente os órgãos da Liga poderem apresentar a sua demissão. Acho que é um caso que deve fazer-nos a todos refletir. É verdade que o futebol move paixões, mas deve ser transparente. E sobretudo estamos a falar de muitos jovens e alegados jovens e crianças que foram vítimas de tráfico humano, com sacrifício para as famílias que pagavam a possibilidade desses jovens poderem vir para cá, para a academia, treinar e vir no fundo em busca de um sonho. Obviamente estamos a falar de um caso que nada está provado e há sempre a presunção de inocência, mas não deixa de ser um caso extremamente grave e que põe em causa os alicerces do futebol português, como dizias há pouco, e portanto teria que ser aqui figura da semana, porque foi claramente um caso que veio abalar com o futebol português.
E temos menos de 1 minuto e meio para a escolha do teu número, um gol que tiveste o privilégio de relatar em direto para todo o país. É o número 6, o número da camisola do Ziquité. Acho que foi um golo absolutamente extraordinário, um dos melhores golos, seguramente, da história do futsal português, um dos melhores golos da história do futsal, que vai rivalizar e ficar na história da modalidade, como ficaram alguns do Ricardinho e do Falcão. Acho que foi um momento extraordinário, sobretudo porque o Ziqui fez aquilo perante o eterno rival Benfica, numa final à melhor de 5, num grande derby, num dos melhores jogos de futsal do mundo, e acho que foi um grande momento da última semana, e portanto trago aqui o número do Ziqui e mais uma vez homenagear aquele que foi um grande gol de um jovem de apenas 21 anos. Já ganhou praticamente tudo o que havia para ganhar no futsal, apesar da idade tão nova, não é? 21 anos, como tu referiste. E Jorge, muito obrigado então pela presença neste jogo económico. Faltou dizer há bocadinho relativamente ao campeonato de futsal que hoje haverá mais um jogo. Hoje, no dia em que estamos a gravar, naturalmente, podemos chegar à sexta-feira já com um campeão ou então ainda com tudo adiado para o fim de semana. Vamos fechar então este jogo económico. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.